Boa noite. Boa noite. O pessoal está chegando. Vou guardar alguns minutinhos aí. Aguardar o Michael. Michael entrou. Acabou de entrar. Aguardar aqui o Michael solicitar aqui. Acabou de solicitar. Michael, tô aguardando aí você. Fernanda, Cíntia. O pessoal tá chegando. Vamos ver agora. Alô, E aí, tudo bem? tudo bom? Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Tá me vendo bem Ótimo. aí? Tô tranquilo. Muito bom. Então, Então, como é que ótimo, tá da luz. da luz? É, o meu também. Eu fico com essa Da luz luz, né? aqui. Eu acho ruim isso, E mas aí, não tudo tem bem com jeito. você? Estou bem, tudo Tá bem, tranquilo. né? Tô tranquilo, Quinta-feira para né? mim é um dia mais tranquilo. Como é que tá a É o vida único, aí, né? é o único dia que eu não atendo, então eu acho bem mais tranquilo, assim, o dia que eu tiro para reorganizar minhas coisas, leituras, enfim. Legal. Eu lembro que a gente fez uma, né? Então, para quem está chegando agora, né? O Michael é psicólogo, tem mestrado, doutorado, já defendeu? Não, não, Já tô defendeu. indo, tô caminhando, tô caminhando. Doutorando, é Isso aí. professor da nossa pós-graduação também. E o Michael, desde muito cedo, sempre teve uma visão muito inovadora, né, do processo da psicologia. E logo que ele concluiu o curso, ele começou a atuar, né, na área, já com atendimento psicológico online, né? Ou seja, é uma modalidade que muita gente tinha certo receio, certa, né, preconceito até. A gente chegou até a fazer uma live, eu acho que há uns 6 meses atrás, 4 meses atrás, né, que a gente falou Isso, sobre isso, mas eu acho que hoje a realidade é completamente diferente, né? Falar de atendimento totalmente. psicológico hoje deve ser diferente, porque a gente tem aí uma pressão externa, né? Ou seja, muitas pessoas que tinham resistência é, estão fazendo, tanto paciente quanto profissional, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho de você, né? O que é que mudou do nosso último encontro para esse, né? Na tua vida profissional em relação ao atendimento psicológico. Você ainda pensa em atender presencialmente no seu consultório físico? Pois é, né? É uma pergunta assim bem. Não é fácil de, vamos dizer assim, de responder, né? Que a gente se esbarra assim naquela questão de que a gente ainda sempre valoriza, né? A questão do contato humano. Então vamos pegar por aí, né? O contato humano, a presença, né? Esse é um aspecto que
a psicologia de modo geral. Eu acho que é um aspecto inerente à nossa profissão, né? A gente se conectar com o outro, né? Conseguir acessar o outro, se relacionar com esse outro. E isso faz com que a distância se torne algo complexo para a gente, né? Para a gente analisar essa distância, como que ela se dá, o quanto que isso pode inviabilizar as práticas psicológicas, e automaticamente começam a surgir aí as indagações, né? Funciona, não funciona, né? Enfim. Eu sou muito suspeito para falar sobre o atendimento online, né? Desde 2013 que eu venho lendo sobre isso e venho me questionando, né, sobre as práticas online, né? A testagem psicológica online, que aí entra na parte, né, Inclusive questionando os professores em sala de aula, né? questionando os professores o tempo todo em sala de aula sobre essa questão do atendimento online, né? Refletindo sobre o papel do nosso conselho, pesquisando sobre publicações internacionais referente a essa prática. Então, desde que, né, eu comecei a atuar como psicólogo, eu nunca imaginei que a prática online ela não estaria presente, né, para mim, assim, de modo geral, né? Logo que eu comecei a atuar, eu já tinha um site profissional, eu já tinha páginas profissionais, e serviços online era muito natural para mim, é algo que não tinha como separar, né? Então, eu acho que o atendimento online ele não substitui, e eu vou dizer bem assim, entre aspas, né, o atendimento presencial por algumas questões, mas na atualidade, se eu tivesse que responder a sua pergunta de forma bem objetiva, é como se não, né? Eu acabo não sentindo assim aquela falta no sentido de pensar que a prática não está sendo adequada, que a prática não funciona, de que os clientes não conseguem perceber resultado. Nada disso, na verdade, no set online surge, né? Pelo contrário, existem pacientes que, até quando chegam no set online, percebem uma melhora muito maior por uma série de questões que a gente vai trabalhando ao longo da terapia, mas é complexo dizer, você está com muita saudade, você pensa voltar para o setting presencial, né? Se eu analisar, por exemplo, o meu público, né, de atendimento, que é aí de adolescente a partir de 16 anos em diante, até idoso, não tendo criança, é como se eu falasse para você, não, se eu hoje decidisse que eu só trabalharia online, não faria nenhuma diferença na minha prática no momento. Olha, isso foi uma provocação, mas teve uma resposta assim bem ousada. E isso, Jorge, é interessante, porque como eu falei, né, eu não acredito que o online, porque a gente está no meio dessa pandemia, né? E essa pandemia aí nos obrigando a adentrar nesse isolamento social. Ontem eu vim pensando sobre como que eu ia falar um pouco sobre esse novo normal e o atendimento psicológico. E aí eu comecei até a pensar, porque eu estava atualizando o material da aula de sábado, né, de coaching, e aí a autora lá que eu uso, que é a Rosa Krause, ela começa o livro dela falando sobre o mundo empresarial em mutação, né? E eu falei, não, o mundo ele sempre esteve em mutação, né? O tempo todo, né? E como eu sou historiador, eu comecei a pensar, assim, que além de psicólogo, eu sou historiador, eu comecei a pensar, né, do século XVI para cá, de algumas mudanças que foram marcando, assim, né, os séculos, né, de modo geral. Aí eu vim pensando, eu fiz até uma breve listinha, assim, dos eventos que vieram à minha mente. E aí, por exemplo, no século XVI a gente teve a invenção do relógio portátil, que na época, né, foi um grande boom tecnológico, né? A gente teve aí a tomada das terras brasileiras, né? Eu como historiador contemporâneo não vou dizer que o Brasil foi descoberto. A gente teve início, né, da colonização lá das 13 colônias americanas, enfim. E aí vem passando ao longo dos séculos, né? Cada século teve, vamos dizer assim, uma contribuição peculiar entre revoluções, descobertas, catástrofes, e incluindo aí pandemias, né? A gente chega no século XXI, né, e bem no começo do século XXI, não é um século muito diferente do século XX, né? O século XX ele também foi marcado por guerras, né? Também foi marcado aí por Por pandemia, né? grandes, A gente grandes eventos. teve
teve a crise espanhola, a gripe espanhola, a gente teve as grandes guerras, e no início desse século a gente também teve, né? A gente teve a guerra contra o terrorismo, a gente está tendo agora a pandemia. Então o mundo ele está em mutação, bem como a Rosa fala, né? A Rosa Kraus, que inclusive além de coach socióloga da USP, então realmente a gente vem nessa mutação. E essa mutação é que está, vamos dizer assim, nos empurrando cada vez mais, enquanto psicólogos, acelerando os processos. Acelerando, né? Os processos. E acelerando, eu costumo dizer que acelerando a presença, né? Porque, na verdade, as pessoas antes precisavam ir até o consultório para sentir uma presença. E agora elas não precisam mais. Pois é. E pegando isso que você está falando, assim, de coisas mais objetivas, eu acho que tudo tem uma questão de ganhos e perdas, né? Se a gente olhar por um lado, você não tem mais, você não tem o transporte, você não tem, por exemplo, se você tem um consultório no shopping, você não precisa pagar estacionamento. Se você tem um engarrafamento, você não vai ter mais esse problema. Ou seja, tem uma série de coisas assim muito objetivas, né, que você ganha em termos de tempo. Se a gente for olhar essa variável que é o tempo, a gente ganha muito tempo e também economiza, por outro lado, observando essas questões mais objetivas. Por outro lado, você perde, né? Você perde outras coisas. O setting ele fica muito reduzido, né? Mas eu acho que você tem ganhos e perdas, né, nesse processo do atendimento online. Você já percebeu no seu atendimento atual se algum paciente que tinha resistência de ser atendido nesse setting já tem sinalizado para você, né, Michael, eu acho que eu estou querendo continuar, né, nessa modalidade online, porque eu estou querendo sentir de vocês que têm trabalhado muito com atendimento online antes da pandemia, porque, por exemplo, eu estou atendendo agora por conta da pandemia, mas eu não atendia. Você não, você já tem uma história em cima dessa modalidade, né? Então eu queria saber no teu caso se você tem pacientes que mudaram, né, completamente, e qual é o tipo de diferença, o que é que eles dizem, porque eles estavam num setting e agora foi para outro. É diferente de alguém que você já começou desde a primeira sessão atendendo no online. E qual foi a experiência desses outros pacientes? Assim, a minha prática, de um modo geral, para complementar, assim, ela era mista, né? Porque embora eu tenho 2 consultórios, um aí no Meier, né, e um aqui na Baixada Fluminense, que é em Paracambi, e eu trabalho 2 dias em cada um dos 2 consultórios, só que eu acabo atendendo de forma mista, né? Então, entre um paciente presencial e outro, eu vou encaixando também pacientes online, né? Antigamente eu tinha um dia inteiro. Eu atendia de 8 da manhã a 8 da noite só online. Depois eu preferi fazer isso de uma forma, acho que até para descansar um pouco mais, e depois eu falo um pouco sobre essa questão do cansaço. E aí, eu posso até dizer que quando chegou toda essa questão do isolamento e a gente teve que decidir por atender só online, eu não tive tanto impacto, porque na verdade isso já fazia parte da minha realidade, né? Então eu não tive muito impacto. Exatamente. Quando eu expus isso para os clientes, eu posso dizer que em torno aí de 20% dos meus pacientes, eles não quiseram. E aí não quiseram, né, por uma série de questões, né? Por questão, por exemplo, de talvez não ter um espaço adequado, também por resistência, ou seja, eu não quero porque eu não me sinto à vontade, enfim, e assim foi, né? A gente teve que migrar, né? Todos eles cientes, só que passado uma semana e meia, esses pacientes começaram a retornar. Então, começaram a procurar, até por uma questão de necessidade, né? E começaram a procurar, vamos tentar, e, enfim. E estão comigo hoje, e chegaram outros pacientes, inclusive, porque aí a gente está agora no momento onde somente existe atendimento online. Só que esses pacientes que vieram, e até alguns que apresentaram resistência, depois chegaram para mim e falaram, eu não quero mais voltar para o presencial. Né? E aí, como eu falei no início, né, que a gente percebe o quanto evoluiu, né, alguns casos. Outros preferiram, né, depois explicando o motivo de continuar online, pela praticidade, né, que você estava dizendo. No sentido de, antes eu saía do trabalho e eu tinha que ir lá no Meier para depois ir para minha casa, né?
eu dava uma volta muito grande, transporte. Alguns pacientes reclamavam às vezes, eu tenho que achar um local para estacionar o carro, tudo isso é uma problemática, parará, parará. E o online não tem nada disso, né? A pessoa saía do trabalho, ia para casa, e aí lá do quarto dela, sentava na frente do computador e conseguia conversar comigo. Então, pelo que eu percebi, né, na minha experiência, que as pessoas que pediram para continuar, e até esses que vieram, de certa forma, no sentido do feedback positivo, foi da praticidade, assim, do conforto, de poder estar em casa, né, o que antes eles não tinham. Então, a gente está falando de uma cidade, né, no caso do Rio de Janeiro, é uma cidade bastante caótica, né, de transporte, de engarrafamento, tudo é muito difícil. Então, o online, ele, na verdade, traz esse conforto de você estar dentro da sua casa, você fecha o seu quarto, você fecha o seu escritório e ali dentro você faz a sua terapia. Isso que eu ia te perguntar, né? Porque você, por um lado, você entra na intimidade do paciente, né? Porque você vai, dependendo do lugar que ele vai colocar o dispositivo dele, você vai entrar e, de certa forma, mesmo vai ver a casa. E mesmo que você não veja a casa dele, mas ele sabe que você está lá, dentro da casa dele, né? Tem uma coisa da fantasia também. Segundo, com a interferência, né? Porque quando você está no consultório, você sabe que não tem criança, não tem alguém que está ouvindo, né? Então tem uma série de fantasias que pode se desdobrar falando de uma pessoa que tem família e agora que está todo mundo em casa. Porque uma coisa é você fazer o atendimento online sozinho em casa, enquanto está todo mundo no trabalho, ou você fazer no escritório, numa sala reservada, né? Mas agora está todo mundo dentro de casa. Então tem essa questão das outras pessoas estarem ouvindo ali o que você está falando, mesmo que você esteja no seu quarto. Que tipos de orientação, que tipo de dicas, né, você dá para as pessoas que querem fazer, que buscam um profissional para fazer atendimento online? Que tipos de dicas ou até de orientações mesmo técnicas, né, você dá para que essas pessoas elas se preservem nesse momento? Assim, quando a gente vai iniciar o atendimento online, né, como no atendimento presencial, a gente faz o contrato terapêutico, né? E no contrato terapêutico a gente já deve explicar de pronto quais são os cuidados que a gente precisa ter em relação ao sigilo profissional, né, de ambas as partes. Porque acaba sendo uma responsabilidade dividida, né, com esse paciente, e ele precisa ficar ciente de todo o aparato tecnológico, do espaço reservado, que ele precisa para que, para que aquela experiência se conclua, vamos dizer assim, aconteça com o menor impacto possível. Né? Então, por exemplo, algo que eu acho que é extremamente importante e que nenhum psicólogo e nenhum cliente, ao fazer terapia, pode deixar de usar, é o fone de ouvido. Né? Porque com o fone de ouvido você consegue equilibrar de uma forma muito melhor o tom da voz, né? Você consegue pegar o microfone e falar um pouco mais baixinho e o outro vai ouvir. Então é um aparato que, embora simples, né? Mas ele é de total importância, vamos dizer assim, e relevante, inclusive nesse exato momento, né? Ou seja, de pandemia, de todo mundo dentro de casa, de filhos, né? Cônjuges, companheiros. Então, o fone de ouvido tem sido nosso melhor amigo, né? E aí é bastante interessante, Jorge, porque algumas questões até ficam evidentes, né? Coisas que no consultório, às vezes presencial, o paciente fala, mas aquilo parece que não tem a menor importância. No setting digital, aquilo vem à tona, né? Porque quando o paciente, olha, eu vou falar baixinho isso aqui, é por isso, isso. Então, você sabe que ali tem um tema, né? Tem uma janela ali que precisa ser aprofundada e talvez lá no consultório a gente ia demorar talvez um tempo maior para perceber aquilo, porque no meio de toda a narrativa, aquilo ia passar despercebido e o paciente não ia conseguir dar a importância, né? Então, no setting digital, a gente percebe essas questões. Mas é sempre importante a gente ter um local reservado, um local onde a gente pode ficar com as portas fechadas, né? Que tenha fone de ouvido, que ele tenha ou um notebook, um computador ou um celular para ele utilizar, e se for celular, um celular que seja dele, né? Eu, por exemplo, eu tenho um paciente específico, por causa da pandemia, ele não tem
esse, vamos dizer assim, ele não tem uma estrutura residencial adequada para o atendimento, né? Mas ele, inclusive, vem de um caso que não pode ficar sem atendimento. Então, como fazer, né, se ele está dentro de uma casa com várias pessoas e ele não consegue trancar a porta, enfim, todo esse cuidado do sigilo que a gente passa no contrato terapêutico. Então, por exemplo, esse foi um atendimento que a gente teve que adaptar para mensagem. Então, o atendimento dele permanece, né? A gente refez o contrato, é uma nova prática, é uma nova regra de início, de fim, né? A gente tem toda a questão de ter que excluir as mensagens, mas, por exemplo, foi uma adequação que a gente precisou fazer para dar continuidade ao atendimento dele, né? Em meio à estrutura, né? Que ele tem no momento. Eu sou psicanalista, né? Então eu uso o divã como um instrumento de trabalho. E é muito interessante porque os pacientes do divã, eles não aceitaram o atendimento como a gente está fazendo frente a frente, porque até usando a linguagem dos behavioristas, né? Eles se condicionaram, né? Condicionaram. E é muito interessante porque eles preferem um atendimento pelo telefone, né? Tem até alguns pacientes que dizem, olha, eu vou me deitar na cama, vou me deitar no sofá, tá? E vou fazer minha associação livre. E aí você vai fazendo... Como eu já não estava no campo de visão, né, desses pacientes, então, para eles, seria um choque muito grande, né? O visual em que você precisa manter uma atenção focada, né? Muito constante. Então, eu tive esse tipo de adaptação também ao tipo de aparelho. Você usa mais o celular, você usa mais o telefone, o computador, você usa algum programa específico para o teu atendimento? Então, eu uso notebook, né? E aí, porque eu já usei até o telefone em alguns momentos, mas aí entrando naquele ponto que eu disse lá no início, né? Atender online é muito mais cansativo. Para nós, terapeutas, né? Para o cliente, eu acho que é tranquilo, são 50 minutos a 1 hora, mas para nós, terapeutas, é bastante cansativo, porque a gente coloca, né, vamos dizer assim, a nossa atenção praticamente naquele quadrado, né? Que é a tela, e é ali que a gente deve focar para conseguir aí analisar todo o contexto, analisar toda a parte física do paciente, que a gente também analisa isso. E hoje eu utilizo mais o notebook, né? É uma tela maior, eu percebo que a câmera consegue centralizar melhor a imagem, o ambiente. O celular é possível, né? Como por exemplo, eu falei da questão da mensagem. Então, se eu não tiver no notebook, ali eu consigo utilizar o telefone, mas o notebook ele dá um conforto maior para o terapeuta, né? Mas nada impede que seja utilizado o telefone também, como por exemplo o WhatsApp. A gente sabe que o WhatsApp tem ligação criptografada de ponta a ponta, então você pode utilizar a videoconferência do WhatsApp sem nenhum problema, né? Isso. O áudio está colocando... Não, diga. Pode falar. Não. Hoje eu tenho utilizado o Zoom, né? Hoje não, já tem alguns meses. A gente até passou aí por acho que uns 2 meses atrás, né? Algumas reportagens falando sobre a questão da segurança e tal. E eu achei interessante isso que foi colocado, né? Eu não imaginei que ia ter um impacto no sentido assim da questão da saúde mental, porque é uma coisa muito específica, né? É 1 a 1, né? E eu acho que o impacto mesmo maior seria reuniões com grande público, né? Porque aquele link vaza e aí qualquer pessoa entra. Mas isso também, inclusive, já foi corrigido lá por eles e a criptografia passou a ter um controle maior de segurança. A gente que autoriza o paciente a entrar na sala agora. Então, tudo isso é justamente para garantir isso. E é um sistema bom, um sistema leve, amigável para o paciente. De todos que eu já encontrei até hoje, é o que eu melhor assim, me adaptei. Nesse sentido de ser leve, da imagem ser melhor. Isso tudo é importante para a gente, né? Mas eu também tenho pacientes que eu atendo, por exemplo, pelo WhatsApp. Eu fiquei durante um período bem longo, assim, atendendo muito idosos, né? E aí alguns deles não conseguiam utilizar outro aplicativo. Então eu tinha que utilizar o WhatsApp. Legal. E fluía.
O Google Meet está fora de cogitação. O Microsoft Teams eu acho que é uma ferramenta legal, mas ela é muito complexa para você entender todo o encadeamento, é um pouco complexo. Eu acho que o Zoom, de fato, é uma ferramenta que é muito leve, muito simples, como você falou, e é muito interessante. Tem uma pessoa que estava falando aqui, o A House. problemática aí, ô Jorge, é justamente o cliente. Porque se É, a gente não tem uma ferramenta que seja fácil, a gente isso, torna a experiência isso, complexa, exatamente, né? exatamente, exatamente. O Alzi estava colocando aqui, né? Ele estava participando, ele estava colocando que o fato de que algumas pessoas se sentem mais à vontade também para se colocar nas redes sociais, né? Facilita também com que essas pessoas se sintam também mais à vontade para se abrir e falar mais Sim. no setting digital, né? Eu percebi, inclusive, isso nas aulas. Por exemplo, alguns alunos que eram mais tímidos nas aulas, quando a gente passou a dar aula nessa modalidade online, eles se mostraram muito mais participativos do que no presencial, né? Tem algo aí que é do narcisismo, claro, né? Aí é uma questão para a gente poder. Não vamos discutir aqui tecnicamente, né? Mas eu acho que isso é um ponto também relevante, não é, para a gente considerar. Parece que as pessoas elas se soltam mais, né? Assim como elas se É, soltam mais nas redes sociais. eu acho que isso realmente é perceptível, né? Inclusive, por exemplo, esse paciente que eu dei o exemplo de ter que adaptá-lo no momento para a mensagem, né? A mensagem, de fato, ela é uma mudança muito brusca, né? Do presencial, né? Para videoconferência, para mensagem. E eu percebo que na mensagem a gente está conseguindo trabalhar questões que no consultório presencial não vinham. Então, o fato de, claro que tem toda a relação com o contexto dele, né, com a demanda que ele traz, né, o diagnóstico e tal, mas eu percebo que ali ele se sente mais à vontade. Eu acho que até por uma questão de segurança, Uhum. né? Alguns pacientes específicos, assim, bem demarcados, que têm uma dificuldade maior de criar o vínculo, né? E esses pacientes, na maioria das vezes, eles se sentem muito à vontade no setting digital. Que é como se a tela ela criasse uma proteção, né? Ou simbolizasse uma proteção. E isso faz com que a pessoa se sinta mais à vontade para falar. Talvez seja a mesma sensação que ela tem quando ela está numa rede social, né? Ela está na casa dela e ali ela solta, ela fala. Eu conheço muitas pessoas assim, inclusive, né? Quando eu encontro pessoalmente, a pessoa fala muito pouco, é muito mais, né? Contida, mas na rede social escreve uns textões assim muito interessantes, inclusive eu até gosto, mas eu percebo essa diferença de persona, né, no dia a dia. E agora você foi Então, junguiano, hein? né, não dá para esquecer, né? Legal. Então, no set digital, sim, a gente percebe isso o tempo todo. E eu acho que realmente é isso que faz com que alguns pacientes se sintam mais à vontade e, em alguns casos, realmente evoluam, né, muito mais. É interessante. E você estava falando do cansaço, né? Quando eu acabei te atrapalhando, né? Porque você ficar o tempo todo, né? Você falou que em determinados momentos da tua trajetória profissional, você atendia das 8 da manhã até as 8 da noite, né? E basicamente, né, mais de 80%, pelo que eu entendi, dos seus pacientes nesse horário, você estava atendendo de frente para uma tela, né? Então, tem um cansaço diferente, né? Ou é o mesmo cansaço do atendimento? O que é que você acha? Não, o atendimento, isso entra Exige até na mais implicação atenção, né? muito mais atenção. Isso eu acho que é até uma discussão que às vezes eu tenho com alguns psicólogos, discussão no sentido de conversar, né, sobre a questão dos valores, que a gente pode falar um pouco mais à frente. Mas o atendimento presencial, ele online, ele é muito mais cansativo do que o presencial. O fato de a gente ter que focar a atenção na tela, o fato de a gente ter que ficar durante horas, como acontece agora, né, mas antes eu já tinha essa experiência, E hoje, ainda na vai maioria fazer dos live, psicólogos. né? Pois é, aí, ó. O fato de a gente ficar. Mas eu acho que a live é até menos, assim. Por exemplo, eu estou Não, aqui tô na frente do brincando. meu notebook. É uma tela grande que emite uma quantidade de luz, por exemplo, que o celular não emite. Né? É muito maior. Imagina você ficar o dia todo na frente desse computador, né? Você tem que prestar atenção e a gente trabalha com subjetividades, então a gente vai buscar, né,
os detalhes, a gente vai tentar analisar o não dito, né? E tudo isso vai fazer com que a gente tenha, vamos dizer assim, um gasto de energia muito maior. No atendimento presencial, a gente tem todo o contexto, né? O corpo fala o tempo todo, né? É um movimento, é um cruzar de pernas, né? Aquilo tudo está falando para a gente. E então a nossa atenção ela é muito mais ampla, né? Você consegue ter uma percepção neste sentido que torna o diálogo, vamos dizer assim, menos cansativo, né? É Do que verdade, o digital. é verdade. Então, assim, eu acredito que o digital ele produza um resultado, né, igual, enfim, que o presencial, mas para o terapeuta em si, né, o gasto que se tem de energia é muito maior, é muito Não, mais cansativo. Eu verdade. chego no final do dia, assim, às vezes bem exausto. É. E Va- eu comparo, por exemplo, eu sou aqui da Baixada, então eu tenho um consultório no Meia, né? Eu comparo, por exemplo, às vezes eu saía do consultório do Meia 9 horas da noite e eu saía com uma energia, né? E eu ia demorar 1 hora e meia para chegar na minha casa e eu chegava em casa de boa, saía às vezes, inclusive. E às vezes eu termino o atendimento 9 horas da noite, hoje, por exemplo, que eu estou atendendo 100% online, e eu estou exatamente exausto. E eu sei Uhum. que é por causa da prática, né? É o online, é o computador em si. Então, é aquilo que você falou, a gente tem ganhos, né? Mas também tem ali as suas perdas ou É, suas consequências desse processo de mutação, enfim, da prática. exatamente. Falapsi estava colocando aqui, né? Eu não sei se Falapsi, eu acho que é de ex-aluno Uniswan, né? Perguntando se não seria interessante a gente ter uma disciplina sobre terapia online, né, no nosso curso. Na Uniswan, especificamente, o curso de psicologia tem uma disciplina chamada Psicologia da Globalização, que a tônica dessa disciplina é discutir esse tipo de abordagem. Ela não é focada apenas nessa modalidade, mas ela traz muito esse conteúdo. Eu acho que pode ser uma disciplina eletiva que a gente pode, né, construir também e trazer isso em cursos livres, em workshops. Eu acho que a gente pode pensar isso, né? O Michael, inclusive, já ofereceu na Uniswan, né? No Para Quem Faz, da Unesa, Fala Psi. Não, desculpa, seja bem-vindo. E aí, oferecer cursos, né, no Para Quem Faz, cursos livres, para explicar tecnicamente, né, como estruturar um consultório digital. O Sim. Fala Psi, eu acho que a gente, inclusive, tem um passo adiante, que é pensar o SPA virtual, né? Porque, veja, nesse momento que a gente está aí de isolamento social, os estágios estão parados, porque a gente tem aí uma legislação que não permite, né, que o atendimento online, que é uma prática profissional reconhecida pelo Conselho, mas a gente não pode oferecer como campo de estágio, né? Imagine quantos nossos alunos, né, não estariam crescendo nesse momento, se desenvolvendo, se a gente pudesse ter uma estrutura em que o supervisor, junto com o aluno, nesse atendimento, pudesse conduzir esse trabalho, né? Então, eu acho que o SPA virtual é algo que a gente pode pensar e discutir com o conselho, discutir com as instâncias, né? Com vinculada, né, à formação do psicólogo, porque é algo que a gente realmente não vai poder deixar passar mais, né? A Eu Valéria está dizendo concordo com aqui. você, assim, que deva, né, existir uma disciplina que talvez, vamos dizer assim, não que foque em atendimento 100%, né, atendimento online, mas que foque talvez práticas emergentes da psicologia, né? E eu penso assim, hoje eu estava até conversando com um professor da graduação aí, que é o Felipe, né? O Felipe é um amigo, e aí a gente estava conversando pelo Zoom, né? Sobre coisas pessoais e conversando sobre essa questão do atendimento online, de estágios, né? Ele dividindo comigo, me perguntando o que eu achava da prática, se eu concordava, enfim, né? E aí a gente estava discutindo um pouco sobre isso também, né? Então eu acho que, assim, todo curso de psicologia acho que deveria ter uma disciplina para psicologia e práticas emergentes, né?
para poder justamente falar de tudo de novo, né? Que a psicologia tem se envolvido, vamos dizer assim, nos últimos anos, de um modo geral, incluindo aí o coaching, né? O atendimento psicológico online, inteligência artificial, enfim, são campos novos, né? O Big Data, por exemplo, que, né, uma parte bem analítica, mas que também hoje tem recrutado muitos psicólogos. Então, como pensar, né, a questão psi ou o conhecimento que a gente desenvolve na psicologia nesses outros lugares que nem sempre é um setting clínico. Exatamente. A gente tem uma disciplina chamada Tópicos Especiais agora, no curso de Psicologia. Eu não estou mais na coordenação do curso, mas essa disciplina ela foi uma disciplina que a gente construiu exatamente para discutir temáticas emergentes. Ela não tem esse nome, mas ela tem o nome de Tópicos Especiais. Ou seja, é uma disciplina que vai exatamente a cada semestre trazer exatamente temas contemporâneos e focar. E atendimento online, com certeza, vai ser a temática de um dos semestres. Isso é muito importante. E as coisas se você mudam muito pensar, rápido. né, Jorge, que você citou aí a questão do estágio, né? Isso. Embora exista o impedimento da questão do estágio, pensa só na gravidade que existe hoje o profissional de psicologia sair da graduação sem ter a noção do que é um atendimento online. Pois é. Claro que exista, vamos dizer assim, toda uma... As pessoas às vezes fantasiam o atendimento online como bicho-papão, né? Existe muito disso também, né? Mas embora ele não seja esse bicho-papão, existe ali certas, né, especificidades que, Exatamente, se você não tem, acontece claro. que é o que a gente está vendo hoje, né? Eu e a Irani aqui do Psicoligado, a gente inclusive fez uma live um tempo atrás, porque a gente estava recebendo muitas mensagens de muitos psicólogos assim, meio desesperados, o que eu faço? Né? Eu tive que fechar o consultório e os pacientes não quiseram ir para online, qual o sistema que eu uso, como que deve ser o ambiente, enfim, o que eu posso, o que eu não posso, até para entender um pouco da resolução, de como interagir com o conselho, a questão do cadastro do EPSI. Então, existe todo vamos dizer assim, detalhes que envolvem atendimento online, que se realmente a pessoa não tem uma proximidade com isso, e não tem, nem que seja assim, um atendimento na vida, talvez, vamos dizer, durante a graduação, ela sai realmente muito perdida. Pois é. E essa sensação de estar perdida, para mim, significa limitação, né? Ela vai para o mercado, de certa forma, uma limitação no sentido de, naquele momento, ela vai ter que expandir a visão dela. Aí é quando ela vai ter que procurar ali, e aí já é uma dica para todo mundo, procurar para quem faz, fazer um curso, né, inclusive, que possa complementar. Inclusive, a gente vai reativar o seu curso, hein, de atendimento psicológico online do Pra Quem Faz, hein? Tá ótimo. E vamos extremamente necessário. Né? A gente pode fazer esse curso na modalidade ao vivo, né, através de webconferência. Então, vamos pensar nisso daí. Falhou aqui para mim agora. Então vamos pensar nisso daí, né? Nesse curso ele pode também ser oferecido através de webconferência, né? Não só presencial, que foi a forma que você... A gente agora no Pra Quem Faz está oferecendo cursos nessa modalidade ao vivo por videoconferência, legal, né? Legal. Que é esse novo normal também. Tem alguém aqui que está falando... E o ao vivo é muito parecido com o presencial, assim. Claro. Diferença nenhuma. Também acho. Comigo sigo. Está colocando, né? Vocês acham que o profissional que não aderir a essa prática irá literalmente perder muitos pacientes? Será que tem como não aderir a essa prática? Bom, eu acho que de antemão, sim. Eu acho que todo profissional tem o direito, né? Tem essa escolha de não aderir. O que a gente tem percebido, e por isso que foi uma das perguntas que eu fiz ao Michael, ele pode até reforçar, é de que muitos pacientes que estavam sendo atendidos na modalidade presencial, ao experimentar a modalidade digital, não estão querendo mais voltar para o presencial, porque perceberam muitos ganhos também, né? Hoje a gente tem um trânsito terrível, às vezes as pessoas trabalham num bairro, o psicólogo atende no outro bairro, e esse processo é um processo que às vezes é bastante cansativo mesmo, né? Então, às vezes você consegue. Hoje em dia, tempo, gente, é a coisa mais preciosa que a gente tem, né? Então,
as pessoas estão começando a se dar conta disso e quebrar alguns tabus, né? Eu acho que é como você falou, né? É uma escolha pessoal, mas tudo vai depender também do contexto, né? Dependendo, acho que de como a gente ficar em relação a essa pandemia, porque a gente está vivendo um processo de mudança que pode trazer muitos impactos, né? Eu tenho pensado dessa forma. A gente ainda pode viver algumas transformações no mercado de trabalho e muitas profissões talvez precisem se adequar, enfim, seguir essa transformação. Pode ser que talvez os profissionais PCs precisam rever a sua prática, né? Mesmo aqueles que talvez não se sintam tão à vontade, né? Por hora, né? Ainda existe a possibilidade de escolha, né? Então, realmente, a pessoa, que é o que sempre aconteceu, né? A pessoa que não se sente à vontade, ela tem a opção de trabalhar no presencial e deixar o set digital para quem se sente ali mais tranquilo, enfim, mais à vontade. Mas, dependendo de como todo esse processo de mudança que a gente está vivendo seguir, né, é possível que talvez essa pergunta, né, que o Comigo Sigo fez seja uma grande questão aí que impulsione uma mudança de comportamento dentro da área psi. Eu fico pensando, por exemplo, as profissionais que atendem somente crianças, né? E que hoje atendem crianças online, que, digamos que antes atendiam crianças de 3 anos no consultório. Como que elas vão atender uma criança de 3 anos online, né? Eu tenho um filho de 2 anos. Então, eu fico imaginando como complexo seria atender uma criança de 3 anos. Será que talvez, né, nesse processo de transformação, a terapia de 3 anos com as crianças não vai passar de fato a ser orientação dos pais? Então, a gente vai passar por transformação, né? E a classe profissional também vai rever muito de suas práticas, né? Então, acho que ainda é muito cedo para a gente falar como esse profissional ficará, vamos dizer. Mas, diante do que a gente está vivendo, talvez ele tenha que se adequar a esse novo. Eu acho é o novo normal. É o novo normal. Foi até a provocação dessa live. Eu acho que mesmo que esse estudante ou esse profissional, ele nesse momento não faça essa escolha, ele precisa estudar, ele precisa se atualizar, ele precisa experimentar, não é? Porque pode ser que seja o novo normal, né? Então, o que há 50 anos atrás, quando você tinha... Eu coloco muito trânsito, porque eu entendo isso. Trânsito hoje é uma coisa muito complicada. Há 50 anos atrás, quando uma pessoa dizia que, olha, hoje eu vou faltar a sessão por algum motivo, né? A gente até, porque eu não tenho como me locomover, etc. e tal, a gente até poderia falar, isso é resistência, né? Hoje, uma pessoa quando diz, hoje, é verdade, ela não vai porque é o trânsito, ela ficou no engarrafamento, é verdade, não é quer dizer, não é um mote para você analisar uma resistência ali, né? Porque realmente o trânsito estava complicado, teve um problema em casa né? E teve que substituir alguém, ou seja, é preciso ter realmente uma consciência desse momento que a gente está vivendo, experimentar essas ferramentas, né? Estudar, entender, mas não simplesmente negar, né? Porque talvez você se torne um profissional obsoleto, né? Dentro desse contexto. Há muitas variáveis interferindo aí nesse dia a dia desse profissional, né? Porque você, às vezes, tem gente que se desloca 2 horas para um atendimento de 50 minutos, 45 minutos, quer dizer, se desloca 3 horas, 2 horas e meia, e eu acho que deslocamento é uma coisa que a gente precisa repensar, né? No transporte público, quem tem transporte, né, pessoal, ou, enfim, tentar buscar algum atendimento que seja mais próximo da sua residência. Hoje tem uma oferta muito grande, né, de profissionais, mas ainda assim é um ponto a se pensar, né? E sabe, Jorge, eu sempre penso que o atendimento online, ele também vem ao encontro de tudo aquilo que a gente defende na psicologia, no sentido de direitos humanos, de brigar pelos direitos humanos, de garantia de acesso à saúde, porque, na verdade, quando a gente está pensando em levar a clínica, né, a todos os lugares por meio de uma videoconferência, por meio de uma troca de mensagem, a gente está proporcionando que todas as pessoas possam, pelo menos as pessoas que já tenham acesso à tecnologia, possam, entendeu, se utilizar desse serviço. Eu acho que isso é uma responsabilidade nossa,
Eu sempre fico Exatamente. pensando, eu sempre penso por essa linha, né? É, Aham, a gente precisa ter uma certa preocupação com todas as práticas novas, eu acho que é claro, até no sentido de respaldar todas elas no âmbito científico, de resultados, mas a gente também precisa entender até que ponto existe em nós, aí estou dizendo nós profissionais de classe, né, uma certa resistência a esse novo e o quanto essa resistência faz com que a gente às vezes vivencie ou seja contra até aquilo que a gente mesmo pregue, né? Então todos devem ter direito à saúde, né? E como que a gente pode levar hoje saúde mental a um número maior de pessoas, né? Neste momento, ou pelo menos um pouco antes disso, exatamente. né? O atendimento online ele dava, né? Ele dá essa oportunidade para a gente e eu acho Verdade. que é muito inclusivo. Eu fiz uma live com a Falapsi está dizendo Ingrid, aí exatamente isso. A Falapsi está falando, a modalidade online é inclusiva. inclusivo. A Eu fiz Valéria está uma live com a colocando. Ingrid. E eu lembro que a Ingrid trabalha com inclusão, né? Ela faz o mestrado Sim, na área de sim. inclusão, tal, Já trabalha com fizemos uma Libras. live também sobre E atendimento. A já. pessoa- E a Ingrid fez um curso comigo aí na Swan, né? No para quem faz de atendimento online. Na época ela ainda não atendia. E aí ela fez o curso comigo e tal. E eu falei para ela, cara, o atendimento online para você é inclusão, né? No nível hard, porque o seu trabalho é um trabalho inclusivo. E você É, precisa ampliar essas fronteiras, né? Para que é, justamente você consiga levar essa inclusão para um número maior de pessoas. E aí, a é, partir de então, ela começou a trabalhar online e hoje também, enfim, ela tem muitos pacientes aí na clínica é. digital. A Ingrid trabalha com pacientes surdos, né? Então ela tem, né, um trabalho muito Isso. bonito. Então, estão dizendo aqui, ó, já quero este curso. A Valéria estava perguntando como é que foi como foi a receptividade dessa nova modalidade, né? A gente falou lá no comecinho, né? Eu acho que só para recapitular, para não ficar aí sem a resposta, a gente falou que boa parte dos pacientes aderiram, uma parte não aderiu, Valéria, e depois, com uma semana, 2 semanas, esses pacientes voltaram, né, a procurar o Michael e aderiram e estão gostando, inclusive alguns, né, situando que talvez continue nessa modalidade aí de atendimento online. Eu, eu, antes de começar aqui a live, eu dei uma procurada aqui no Google, né, em relação à procura, né, pelo atendimento online no Ah, boa. Brasil, né? E aí aí eu peguei assim só de maio do ano passado, a gente vem numa crescente bem acentuada, né? E aí, claro, por causa da pandemia, isso, né? Então, aí voltando aí para a pergunta do Comigo Sigo, né? Hoje, pelo menos neste momento, se a gente for analisar a procura do Google, né? Psicólogo online é 100%, vamos dizer assim, dos assuntos. As pessoas só procuram psicólogos online. Então, Exatamente. isso pode ser aí um bom, vou utilizar Indicador. como base, né, indicador, né, do que nos espera ou pelo menos como está a realidade neste momento. As pessoas de fato não estão procurando psicólogos, elas estão procurando É. psicólogos online. Pode ser que isso aí seja um futuro promissor, né? O novo normal se mantenha como um futuro promissor. Quando eu pensei em te chamar para fazer essa live, né, porque eu já tinha feito já uma live sobre o assunto, mas dentro de outro contexto. A gente fez uma live para conscientizar os estudantes de psicologia e os profissionais de psicologia que ainda não tinha feito adesão a essa modalidade. Hoje a gente está fazendo e é muito mais no sentido de dizer, olha só, né, que mundo a gente está vivendo. Então é um outro momento. Eu também, quando Verdade. pensei em te chamar para a gente conversar sobre esse assunto, foi porque eu escutei numa rádio, né? Eu ainda escuto rádio, tá, gente? Online, mas escuto. E aí tinha uma numa das passagens, né? Eles falaram o seguinte, né? O atendimento, a procura, não a procura, mas a procura pelo Conselho Federal Regional de Psicologia em 2009 para solicitar, né, provavelmente a inscrição no EPSI, né? Uhum. O ano todo foi de 30 mil psicólogos. Desde que começou a quarentena até semana passada, que foi quando eu te chamei para a gente fazer essa live, a informação é que esse número
tinha chegado a 50 mil pedidos. Veja, em Ainda é menos pouco, em 2 meses, né? Sim. 50 mil em 2 meses, considerando 30 mil em um ano, né? É Não, pouco, mas isso. veja, Olhando né? isso como indicador, sim, sim. É muita gente. Aí eu entrei em contato com o conselho, pedindo que eles me confirmassem essa informação, mas para variar, eles não me responderam essa Faz informação. parte. Estou aguardando, né? Eu queria confirmar se de fato essa informação era verídica, né? Foi um meio de comunicação, então fez referência, inclusive, ao Conselho Federal de Psicologia, não foi nem o regional. Eu, eu, eu acredito, assim, analisando como você falou, né, em relação a esse tempo, comparado à quantidade o ano todo no ano passado, e que já esse ano, esse período de Dois isolamento, ele meses, teve, né? de fato, foi um avanço, né, gigantesco. Mas eu ainda fico com aquele pé atrás, quando eu falei assim, ainda é pouco, pela quantidade de psicólogos que a gente tem Sim, no sim, sim. país, né? Mas 300 e poucos talvez mil, esses né? 50 mil em 2 meses não signifique que os outros não estejam Sim, praticando sim, atendimento online, porque está muita gente nesse processo de adaptação do cadastro do exatamente. EPSI, né? Exatamente. Muita gente ainda não sabe como fazer. E De eles fato, flexibilizaram, né, nesse momento também, né? os conselhos mudaram ali a forma, porque na verdade o EPSI é uma proposta, né? Se você deseja atender online, você faz um cadastro do sistema, mas como se fosse uma proposta explicando o que você pretende, qual é a sua linha teórica, para eles analisarem se você de fato está entendendo, vamos dizer assim, o que você quer no atendimento online. E isso muitas das vezes fazia com que os pedidos fossem negados, porque eu acredito que nessa análise eles percebiam que talvez o psicólogo não entendesse muito do setting digital, o que fazer, quais são os cuidados com sigilo e tal. E por conta dessa questão da pandemia, e realmente não tem como ter esse controle todo nesse momento, eles abriram, acho que um cadastro mais simples, para ter o controle, né, dos profissionais que estão atuando online, para daqui a algum tempo, eu acho que eles deram um prazo de 3 meses, não sei, esses pedidos serem reanalisados, enfim, eu não sei se vão fazer uma análise como antes, mas é um dado bastante interessante isso que você trouxe. Legal. O Fala Psi está falando aí, muito boa essa temática, bem enriquecedora. Legal. A Ingrid entrou aí, ó, deu boa noite, né? Nossa colega. Boa noite, Ingrid. A Jéssica colocando aí que está com saudade de todo mundo. A Jéssica Névoa, né? Não está com Colocando. presença, é verdade. A gente tem mais 5 minutinhos, né? Antes de encerrar. A gente começou 8 horas, eu entrei, então com 1 hora a gente é desconectado. E aí eu queria deixar esse tempo aí para você fazer alguma consideração sobre algum tema que você pesquisou, que você queria falar, porque como a gente levou mais bate-papo, não seguindo muito um Uhum. roteiro, né? Então, se você fez alguma pesquisa ou se você tem alguma consideração para colocar, né, nesse momento, essa é a hora. Eu acho que, na verdade, é só endossar, né, o que a gente conversou, embora tenha sido um bate-papo, eu acho que acaba sendo muito enriquecedor, porque a gente fala de forma simples e responde aquilo que a gente tem de dúvida, de pontos mais importantes. Voltando lá naquela questão da sociedade, né, em mutação, eu acho que a gente está realmente nesse processo. Não acho que a gente vai voltar atrás no sentido de só existir atendimento presencial. Eu lembro que Uhum. você me perguntou há 6 meses atrás na live, você acha que o atendimento online é moda? Não, não é moda, é uma realidade e que cada vez mais, junto a outras práticas, vai se tornar mais presente e frequente na prática do profissional. Então, acho que cabe a gente mesmo se capacitar, buscar informações, ler sobre isso, artigos científicos, cursos realmente de capacitação, para a gente conseguir aí ter uma prática com mais qualidade, de forma mais eficiente. Enfim, eu acho que é exatamente isso. Legal. Comigo Sigo está perguntando se esse cadastro no CRP é permanente ou precisa ser renovado anualmente. É renovado anualmente. A cada um ano do seu cadastro, quando ele é aprovado, um ano depois, você precisa reemitir, né, ou reenviar a sua proposta e aí eles analisam de novo. Enfim. Legal. Mas é até um pedido muito simples, né? Porque se você Aham. renovar a sua proposta com os mesmos dados, não tem por que ser negado. A Irani, né? Fantástica, parabéns pelo tema proposto. A Eliette, atendimento online veio para ficar. Eliette, saudade, minha amiga lá de Recife, psicóloga. Fala, Psi, obrigada pelo compartilhamento. A gente que agradece. Foi um papo Por nada, muito, pessoal. muito, muito tranquilo. Queria que a gente tivesse mais É alunos verdade. aqui de psicologia, né? Porque eu acho que agregaria muito nesse momento. Com certeza. Mas Neste momento. não vai faltar oportunidade para a gente voltar a essa temática, né?
A Ingrid, nesse momento, o atendimento online está sendo o principal instrumento para os pacientes. Até os resistentes estão encarando. Aí. É o novo normal. É o novo Né? normal. É o novo Isso. normal, então a gente vai se adaptar. O ser humano é, de modo geral, uma espécie que se adapta, né? A gente vai passando ao longo do tempo se adaptando à realidade. E hoje a nossa realidade é essa. É o É nosso verdade. novo normal. Michael, muito obrigado mais uma vez, né, pela parceria. A gente vai Nada. encerrar por aqui. Espero a gente poder voltar a falar novamente sobre esse tema, que eu acho que é um tema que a gente Com sempre tem que estar certeza. jogando luz o tempo todo, né? Porque é um Verdade. campo, né, importante de trabalho, de mercado de trabalho, né, para futuros psicólogos que atualmente também já estão trabalhando. E eu acho que a gente, vez ou outra, voltar e falar sobre essa temática é muito importante. Você fica me devendo o curso no Para Quem Faz, e agora estou responsável pelo Para É, Quem vamos Faz, ver isso. né? Ah, E aí a é? gente, agora Tá está bom. comigo também. Então aí a gente volta Tá a bom. conversar depois sobre isso, tá bom? Com certeza. Então tá Abração, bom. querido. Boa Um noite, abraço, bom pessoal. Um descanso. abraço, Jorge. Boa Abraço, noite. pessoal. Obrigado aí pela presença. Tchau.